Eu vou contar aqui uma história muito conhecida do homem perseguidor dos cristãos. O nome dele é Saulo, né? Isso está no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos. Então aqui no capítulo 9, no versículo 1, onde vai narrar, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. Os varões que iam com ele pararam, e espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e, guiado pela mão, conduziram a Damasco. Então esta é a palavra de Deus, a palavra que convence, a palavra que converte. Então sabemos que aí, aqui nessa carta, o histórico dos apóstolos, tanto é que ela tem começo, mas não tem um fim, o Atos dos Apóstolos. Ele tem início, mas não tem fim. E é conhecido Paulo, sendo judeus, filho de pais romanos, e ele pediu essa liberdade para prender todos aqueles que se diziam cristão, né? Se dizia o cristão, que ele chamava isso de seitas. Mas você percebe que aí daí então, no decorrer da história, Saulo, em vez de perseguir, ele agora torna-se perseguido. Então, quando Jesus fala a Paulo, que aí aquela resplandecência, aquela claridão, faz com que Paulo fique cego. Ou seja, essa cegueira de Paulo, ela pode ser uma cegueira física ou pode também ser uma cegueira espiritual. Só que essa cegueira espiritual ou essa cegueira física, ela foi processada
Tanto é que ele não conseguiu mais voltar sozinho. Os seus amigos foi quem conduziu ele até aonde Jesus deu o endereço, né? Que no segmento da história do Atos, vai ver que é em uma rua direita. E só que aí esse tempo que Paulo ficou com essa cegueira, ele foi evangelizado. Porque quando se fala, quando Paulo diz, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Então Jesus manda ele para que ele seja catequizado por outro apóstolo, né? Tanto é que esse outro tinha medo, porque a fama de Paulo era grande. Era um cara que era perseguidor e tinha uma fama muito grande na sua equipe como soldado, né? E assim é a história de Paulo. E aí ele pergunta, o que queres que eu te faça? Percebe que quando ele pergunta o que queres que eu te faça, dá para nós fazermos um paralelo quando Jesus vai passando e o cego Bartimeu, ele começa a gritar, Jesus de Nazaré, né? Tem de piedade de mim. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E aí o cego diz que eu seja curado. Então aqui nessa cegueira do apóstolo Paulo, está esse paralelo no qual Paulo ele foi curado. Do quê? Do seu egoísmo, da sua arrogância, da sua religiosidade. Porque ele perseguia os cristãos por causa da sua religião. Ele era apenas religioso, era aquele que defendia uma bandeira, pode-se dizer assim. Só que daí, quando desse nome de Saulo, ele passa agora a ser Paulo. Saulo, que quer dizer o grande, aquele homem temido, forte, guerreiro, uma intelectualidade além do limite e respeitado por todos. Tanto é que a formação dele foi uma formação por Gamaliel, o grande teólogo da época. E daí ele se torna Paulo. Vê a diferença? O grande se torna pequeno. Porque Paulo, no hebraico, significa o pequeno. Ou seja, aquele homem grande, temente, aquele homem feroz, respeitado pelas autoridades, agora se torna pequeno diante da autoridade de todas as autoridades, que é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, quando ele pergunta o que quer que faça, Jesus diz, agora você vai ser mudado. Você agora vai ser catequizado, porque você agora vai trabalhar em prol da minha obra. Então, quando nós, às vezes, nos tornamos grande demais, arrogante, tanto na parte religiosa como na parte intelectual e diversidade de coisas, então é preciso que nós paramos e refletimos e perguntamos, Senhor, o que queres que eu faça? Tá? Então, que essa mensagem, ela fique com você, para que toda vez que você ouvir ou assistir esse vídeo, você pergunte, Senhor, o que queres que eu te faça? E nós vemos que Paulo mudou da água
para o vinho. Que essa palavra ela venha encher os nossos corações. Eu desejo uma boa noite para todos e que Deus abençoe em nome de Jesus.